Você já sentiu uma sensação de que ora pede direção para Deus, mas do outro lado só vê silêncio? Parece que Deus nem tá te escutando? Recentemente eu estava lendo um livro da Estela Costa, que é esse aqui, O Vício de Agradar a Todos. E o que mais me chamou a atenção nesse livro, gente, foi um capítulo que é sobre o silêncio de Deus em meio aos ruídos. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre esse capítulo que me chamou muito a atenção, me ensinou muito também, e eu também queria passar para vocês esse aprendizado que eu aprendi nesse livro aqui, que se você quiser comprar eu super indico também. Vou deixar o link aqui desse livro aqui na descrição, então se você quiser comprar lá na Shopee tem cupom de desconto, então pode ir lá que você vai adquirir o seu. Primeira coisa, a gente tem que entender uma coisa, que a nossa mente é muito barulhenta. Porque a gente tem redes sociais, a gente tem cobranças, a gente tem correrias do trabalho, disso, de aquilo. Então meio que a nossa mente acaba ficando muito barulhenta, muito mesmo, a gente fica se cobrando por alguma coisa, principalmente a gente mulher. Eu acho que todo ser humano se cobra, mas acho que nós mulheres se cobra muito, seja por qualquer coisa a gente tá se cobrando. Então, isso acaba deixando a nossa mente muito barulhenta e acaba, assim, deixando Deus um pouco distante de nós. Quando a nossa mente está ocupada demais para tentar agradar os outros, a gente acaba perdendo uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Exemplo, você tá querendo agradar, você vai, né, como todo CLT, vai pro emprego, quer agradar o patrão, né, porque querendo ou não, o patrão cobra muito da pessoa que está trabalhando no CLT, então você meio que acaba agradando demais as outras pessoas e vai esquecendo de você e da sua intimidade com Deus. Então tudo isso prejudica muito a sua intimidade com Deus. Se você só viver para agradar os outros, só viver com a opinião dos outros, você acaba não ouvindo a voz de Deus, porque sua mente está muito carregada de opiniões dos outros, de cobrança, de correria, e meio que a sua mente, no caso, está ocupada demais para ouvir a voz de Deus. Então, quando a sua mente está muito carregada de pressão, disso, vamos dizer, correria, principalmente nós jovens, você que já são jovens, vocês têm muita pressão de, eu tenho que fazer faculdade nova, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que ter um futuro melhor, eu tenho que ter uma profissão dos sonhos, eu tenho que ter isso. E isso vai acumulando muita coisa na sua cabeça. E quando Deus quer falar com você, você não vai conseguir escutar a voz dele, pelo fato que sua mente já está cheia de coisas assim, que não deveria estar cheia, né? Porque Deus mesmo manda você entregar toda a sua preocupação, todo o seu medo nele, já para ele tomar conta e não você se preocupar. Porque todo mundo sabe que o nosso amanhã só pertence a Deus. Então, por que a gente vai se preocupar com o futuro, com faculdade, com isso, com aquilo? Se quem está escrevendo a nossa história é Deus. Então, a gente não deve se preocupar com o nosso amanhã. A gente tem que se preocupar com o hoje, com o que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa vida, o que a gente pode fazer, melhorar nos estudos, fazer uma faculdade, fazer uma coisa óbvia e pequena, gente, porque a gente nunca vai conseguir mudar a nossa vida de um dia pro outro e fazendo tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo, tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer uma coisa de cada vez. E principalmente quando você quer ter uma intimidade com Deus, tudo muda. Porque Deus manda você entregar todas as suas preocupações com Ele. Então quem vai resolver é Ele. Então você só basta se preocupar com o presente de hoje, com as coisas que você tem que resolver óbvias do dia a dia. E não turbilhar a mente de coisas que você sabe que só você não vai resolver. Todos nós sabemos que tem algo dentro de nós que a gente pensa que a gente não vai conseguir resolver sozinha. A gente só vai conseguir resolver que a gente nem consegue. Quem resolve é Deus. Então, se a gente sabe que tem algo que a gente quer alcançar, que a gente deseja, que a gente almeja, a gente sabe que não vai conseguir sozinha, a única coisa que a gente tem que fazer é deixar pegar esse objetivo, esse sonho, essa coisa que a gente almeja e entregar nas mãos de Deus.
que se for da vontade dele, vai se realizar, ele vai se fazer presente na sua vida, sem você se preocupar com nada. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu tô fazendo oração, eu tô buscando, e eu não escuto a voz de Deus. Eu nunca consigo ouvir a voz de Deus, mesmo fazendo devocional, a gente não consegue. E eu vou contar uma experiência minha aqui pra vocês. Ano passado não, começo desse ano, eu andava, na verdade, muito preocupada com o meu futuro. Mesmo eu tendo 14 anos, mais eu me cobrava bastante. Eu achava que tudo tinha que se resolver no meu tempo, na minha hora, e quando eu achava que estava bom pra mim, sendo que eu estava totalmente errada. Que depois que eu enxerguei, depois que eu vim ter uma intimidade com Deus, eu enxerguei que não se resolve tudo no meu tempo, e sim no tempo de Deus. Deus sabe a hora certa que vai entregar um presente pra gente, né? Uma coisa que a gente almeja, Deus sabe a hora certa, o tempo certo. Porque eu com 13 anos eu estava muito preocupada em trabalhar ou fazer coisas assim, vamos dizer, pensava muito antes, porque 13 anos eu já pensava que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer isso, mas eu não me preocupava com o hoje meu, que eu tinha que estudar para ir para uma escola melhor. Eu não pensava nisso. Hoje, agora, né, que eu tenho 14 anos, eu vim buscar mais a Deus, eu vim buscar mais sobre ler a Bíblia, comprar livros cristãos, para me entender que nem tudo que a gente pensa no futuro é preciso a gente pensar no hoje. Porque a gente acaba pensando muito no futuro, a gente vai esquecendo do nosso hoje. A gente pensa muito no futuro e a gente acaba esquecendo do óbvio. Que se a gente não fazer hoje, amanhã a gente não vai ter o que a gente almeja. Se a gente não estudar hoje, igual eu, né, que eu tenho 14 anos, como ainda vou pro primeiro ano, eu tenho muitas chances de ir para escolas que eu almejo, mas se eu não parasse para pensar, não parasse para sentar na cadeira e conversar com Deus, ou ter uma intimidade com Deus, como que eu ia conseguir tudo que eu almejo no futuro? Então, assim, nesses anos que eu comecei nesse tempo, na verdade, eu acho que faz um mês, que a minha vida melhorou muito, porque eu sentei e falei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu estava realmente ficando assim, preocupada com o futuro nível extremo. Eu estava ficando ansiosa, eu estava tendo insônia. E eu fiquei tipo, eu vou viver nessa vida até quando? Então eu parei pra pensar. Comprei esse livro que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Comecei a ler esse capítulo e assim, marcou muito, mexeu muito comigo. E eu dou graças a Deus, né, por ter acordado, né, porque senão eu nem ia ter o que eu tenho hoje, a paz que eu tenho hoje, né? Porque quando eu ficava pensando muito no meu futuro, eu não tinha paz. E eu vivia preocupada com coisas que eu nem deveria me preocupar. Não me preocupava com coisas do hoje, eu me preocupava com coisas que poderiam acontecer no futuro. Exemplo, eu ficava com medo de não passar em uma faculdade, de não conseguir a faculdade que eu quero, não conseguir me formar onde eu quero. Sendo que tipo, eu ainda estou na escola. Eu tenho que pensar em passar disso nos estudos, tirar notas boas, passar no Enem. Então assim, eu tava me preocupando com coisas que eu nem deveria me preocupar, que eu deveria ter deixado na mão de Deus há muito tempo. Mas eu tive que ler livro, eu tive que me aproximar de Deus para entender que nem tudo que eu penso no hoje. Então eu entendi que nem tudo que a gente se preocupa deveria se preocupar, porque como que eu vou me preocupar com o que? Com o meu futuro? Se eu não me preocupo nem com hoje, como que Deus vai me dar uma bênção lá na frente se Ele vê que eu nem estou preparada para lá? Porque se eu não passar as provas, as coisas, se eu não passar no óbvio de hoje, se eu não conseguir lidar com o hoje, como que eu vou conseguir lidar com o futuro? Como que eu vou conseguir lidar com as coisas que eu quero? Então assim, não se cobre muito com o futuro, pense mais no hoje, no presente, no que você pode fazer de melhor para melhorar o seu futuro lá na frente. Então, chega de pensar no futuro, vamos viver o hoje, presentear hoje, ser feliz no hoje. Na hora certa, a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente sonha, e a gente vai ser feliz.
Mas antes de Deus mandar aquilo lá, aquilo que a gente almeja para ser feliz, a gente já tem que ser feliz no presente, a gente tem que ser grato no presente. Para quando Deus mandar o que a gente imagina, né, do nosso futuro, quando Deus colocar a gente no futuro, quando a gente for de maior, já tiver uma profissão dos sonhos, a gente já está preparada, a gente já ter sido feliz na adolescência ou na vida, vamos dizer, a gente já tem que ser feliz no hoje para no amanhã. A gente só apenas acrescentar a nossa alegria, a gente só conhecer, desfrutar o nosso esforço. Então, assim, seja feliz no hoje, seja presente no seu hoje, que o Deus que cuida de você vai cuidar do seu amanhã. Nem sempre o silêncio de Deus é uma forma de castigo ou de ausência. Eu vou citar aqui um exemplo da Bíblia que está aqui nesse livro também, que é sobre Elias. Vamos lá. Em 1 Reis 19, diz assim: Elias, exausto e desanimado, fugiu para o deserto, onde esperava ouvir Deus em manifestações grandiosas, como vento forte, terremotos ou fogo. Contudo, o Senhor se revelou em um sussurro suave e tranquilo. Essa história nos ensina que, em meio ao ruído, Deus fala de forma sutil e é preciso aquietar a alma para ouvi-lo. Então, às vezes, a nossa mente está tão barulhenta, tão cheia de opiniões dos outros, que a gente acaba esquecendo de colocar nossas preocupações em Deus. A gente esquece, a gente pensa tanto nas opiniões dos outros, que a gente acaba esquecendo de escutar a voz de Deus, tirar as preocupações da sua mente para ouvir a voz de Deus. Outro exemplo que eu vou dar para vocês fica em Salmos 46:10, que diz assim: Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Esse versículo nos convida a deixar de lado a ansiedade e o esforço humano para encontrar descanso e confiança em sua soberania. Então, aqui já diz muito sobre isso, diz que é para a gente descansar, depositar toda a nossa fé em Cristo, para que a gente consiga descansar na soberania dele. Quando você estiver achando que Deus não está te respondendo, que Deus não está se importando com você ou não está te escutando, volta aqui nesse vídeo, ou se não, compra esse livro aqui que vai te ajudar demais. Aqui ele não fala só sobre o silêncio de Deus, ele fala sobre diversas coisas da Bíblia, que se você for um cristão, e mesmo que você não seja um cristão, você queira ouvir a voz de Deus, queira ter um relacionamento mais próximo de Deus, é só você adquirir ele, gente. Você vai estar muito, assim, vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Mas e você? Como você lida quando você sente que Deus está em silêncio? Conta aqui nos comentários, quero muito saber a experiência de vocês. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clica seu dedo no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!